Só mensagens de amor e otimismo nos deixou. Pelos simples e humildes muito ele trabalhou. Só bondade espalhava por onde passou. Sempre em nome do Pai, a muitos ele curou. O pão e o vinho Jesus teve que aumentar, para a fome daquele povo saciar. Suas mensagens que não param de chegar. Hoje eu consigo o seu evangelho estudar. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Lei do amor, lei do perdão e humildade, sem orgulho, ódio, vingança e vaidade. Trabalhar sempre e agir com honestidade. Uma palavra amiga também é uma caridade. A hora é esta, devemos seguir Jesus. Ele é o caminho que ao Pai nos conduz. De tanto amor por nós sofreu na cruz, mas nos espera cheio de amor com muita luz. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Boa tarde a todos os catarinenses, estamos chegando ao vivo nessa sexta-feira. Hoje é o 6º dia do mês de novembro, o tempo deu uma melhorada, deu uma trégua e nós abrimos o Show da Tarde com a Revelação 2014. Vamos aplaudir ele, Blum Rogério! Aí, garotinho, tudo bem? Bem, Tadeu Soares, boa tarde amigos da Prima, do Show da Tarde. Uma satisfação enorme estar mais uma vez no seu programa. Se a revelação não é para qualquer um. Temos de aproveitar o que Deus nos oferece a cada dia. É sempre o modelo de um vencedor. Graças a Deus. E você quem é? Rogério Blum. Rogério Blum, no Show da Tarde!
Às vezes eu fico me questionando, eu fico me perguntando se vale a pena a gente continuar em 2016 realizando a mesa redonda. Mas eu tenho visto direto as mesas de manhã, de noite, de madrugada, sábado, domingo, e eu vejo assim o interesse dos nossos convidados centrais, dos nossos perguntadores, e principalmente no dia a dia, nas conversas, a gente vê como as pessoas estão ligadas, como as pessoas estão interessadas em aprenderem mais aqui no Show da Tarde. Nós vamos ter a Trimania, a Federação de Basquetebol no Show da Tarde, a mesa redonda ainda esse ano. Vem muita gente importante, e parecia que esse ano seria um ano escuro, mas o cara lá de cima, ele sempre nos protege, e já estamos trabalhando para o mês de janeiro de 2016. Para uma televisão não é fácil. Então nós já estamos organizadinho, e nós já estamos começando a trabalhar para o ano de 2016, mesa redonda, porque nós já fechamos tudo. Novembro, dezembro, já está tudo fechado. Só para janeiro. Aí o deputado Tadeu, mas agora não dá mais. Tu fica fugindo de mim, agora não dá mais. Eu falei para tu ficar fugindo. Então, isso a gente tem que agradecer muito ao cara lá de cima. Falando em agradecer, depois esse programa de hoje vai na nossa página do YouTube e vai ficar à disposição, vai ficar imortal, né? Enfim, e esse nosso convidado central tem uma história muito rica. Ele é um atleta, advogado, ex-delegado, e por 3 vezes ele ficou numa UTI e os médicos dizem que ele já estava morto. E o cara está mais são do que nós. Só que Deus exigiu uma coisa dele: agora tu vai cuidar do meu povo agora. Então hoje vai ser uma história muito linda, e o tema continua sempre o mesmo: família e filhos. Por isso, vamos aplaudir o nosso convidado central, o pastor da Igreja Quadrangular, ex-delegado, advogado atuante, o pastor Gregório! Muito bem, é o Show da Tarde para todos os catarinenses. Já tem pastores também querendo fazer o que o pastor Taborda faz, entendeu? O programa está crescendo, e eu agradeço só o cara lá de cima. Entendeu? Eles falam em crise, eu não vejo crise. Tem que trabalhar. E além de trabalhar, a gente tem que guardar os nossos amigos numa chave secreta. Se eu fosse um perdedor, se eu não acreditasse nas pessoas, esse cara não estaria aqui hoje. Porque o cara tem uma agenda assim de louco, né? Hoje está aqui, amanhã está lá. A insistência, a gente tem que insistir. Agora, para insistir, o cara tem que ter mérito, né? Tem que ter credibilidade, né? E falando em pastores, em pastor, precisamos de energia. Vem aí, ele, pastor Taborda! Boa tarde, amigos. É sempre um prazer, Tadeu Soares, estar aqui no seu programa. Boa tarde, pastor Gregório. Boa tarde, amigos da mesa e você, telespectador. Como hoje será falado sobre família, nós temos um texto bíblico de um pai, Salomão, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ele está dizendo basicamente 2 coisas: me ame e siga o meu exemplo. Nós vivemos num mundo carente de exemplos, carente de modelos, e nós precisamos pensar nessas 2 coisas. Uma parte do filho, amar o seu pai. Outra parte do pai, ser realmente um exemplo para o seu filho. E ele diz assim: os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Os nossos olhos são uma coisa muito importante. Para onde nós olhamos é para onde nós caminhamos. A Bíblia fala de quatro exemplos que eu quero citar rapidamente aqui. Temos Pedro. Pedro olhou para as circunstâncias. Em vez de olhar para Deus, ele olhou para as circunstâncias e afundou. Nós temos o exemplo da mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olhar para trás impede o progresso. Nós temos o exemplo de Elias, que olhou para dentro de si mesmo e entrou numa depressão profunda e sentimento de morte. Mas nós temos Estevão, que mesmo sendo apedrejado, olhou para cima
e ele viu a glória de Deus, e ele recebeu o amor de Deus no seu coração, e ele podia dizer para as pessoas, e dizer para Deus na sua oração: Pai, não lhes imputes este pecado. Você, pai, seja um modelo. Você, filho, siga o exemplo desse modelo e ame o seu pai. Que Deus abençoe, tenhamos todos um bom programa. Tadeu Soares, que Deus te abençoe. Pastor Gregório também. Amém. Eu quero fazer um agradecimento muito particular por esse ano eu ter recebido uma homenagem da Igreja Quadrangular do pastor Cecílio. Eu nem conhecia ele, E quero também cumprimentar o Parisotto, nosso deputado, presidente da Igreja Quadrangular. Ele sabe que nesse momento o nosso convidado central está aqui, ele sabe disso. Falei com ele essa semana. O Miotinho, o nosso querido Mioto, também sabe que ele está aqui. Eu fico muito feliz quando acontecem essas coisas, que eu estava lá na sala do Mioto, o Mioto chamou lá o pastor Biratã, me dá a relação dos pastores e passa tudo para o Tadeu aí, ó. Passa tudo para o Tadeu. Eu quero que todos vão no show da tarde. E a Igreja Quadrangular, se não é a maior igreja do nosso estado hoje, para mim é a maior. Tem mais de 700 igrejas. Aí o Mioto, pastor Biratã, passa a relação de todos os pastores. Eu quero que todos vão no show da tarde. Então isso aí não é para qualquer apresentador, não é para qualquer organização. E sabe que com a igreja não se brinca, com o pastor não se brinca. E eu fico muito feliz por isso. Falando da Igreja Quadrangular, quero também agradecer a presença aqui do nosso deputado federal, o pastor Reinaldo, que vem dando um banho. E, é claro, cumprimentando todos os pastores, todas as pessoas que hoje convivem com a Igreja Quadrangular. Obrigado a todos vocês. E o pastor Aparecido Antônio Gregório, ex-delegado, advogado atuante, e hoje ele cuida das pessoas. Poderia estar só viajando, mas hoje ele cuida das pessoas. Pastor Gregório, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Boa sorte. Obrigado. Muito bem, então nós estamos começando a nossa mesa redonda de hoje. Nós sempre conversamos com o nosso presidente, comanda a maior associação do município de Palhoça, nosso presidente, doutor Valdir Vitória, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o pastor Gregório e faça a sua pergunta, por favor. Senhoras e senhores, telespectador, meus amigos, colegas daqui da mesa, Tadeu Soares, obrigado pela oportunidade que você está me dando. Ao pastor, hoje nosso convidado, Gregório, prazer imenso conhecer você. Eu até gostaria de deixar uma mensagenzinha lá para o pessoal da Ponte de Maruí, que no próximo mês de dezembro nós vamos fazer um encontro de confraternização com as crianças. Fazermos o Natal das crianças pobres. Pastor, o que é que a Bíblia hoje ela faz para que os nossos idosos, né, tenham assim, mais um pouco de respeito com a sociedade, que eu vejo ele um pouco meio desprezados? Eu sei que a igreja ela tem dado muita ênfase às crianças e aos idosos. O que é que vocês têm feito? Primeiro, boa tarde e que Deus nos abençoe nesta tarde para que nós possamos discutir esses assuntos. Com respeito a essa pergunta, eu digo da seguinte forma: a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o manual que Deus deixou após ele fez o homem e fez um manual para ser seguido. É como um carro que vem com um manual de instrução, que deve ser corrigido, feito as revisões, para que o veículo tenha garantia. Nós também. Deus deixou este manual de instrução que deve ser seguido para que as garantias sejam estabelecidas e permanentes. E com respeito aos idosos, a palavra de Deus diz que nós devemos respeitá-los, ajudá-los, ampará-los. Tanto é que Jesus diz, olha, ampare as viúvas e os órfãos. Viúvas já é uma pessoa de idade, naturalmente. E então, eu vejo desta forma, a palavra de Deus, ela diz, respeite,
veja-os como exemplo. Porque, por mais humilde que seja uma pessoa já da terceira idade, ele tem experiências. E estas experiências nós devemos colhê-las para colocar em prática. Por isso nós devemos dar todo o respeito, todo o respaldo, toda a ajuda, todo o conforto que é necessário para que esta pessoa se sinta bem e possa transmitir os seus conhecimentos e possa trazer a nós a riqueza de experiências da vida que ela passou aí 50, 60 anos militando, trabalhando, vendo coisas e que isso pode trazer um enriquecimento para o nosso conhecimento atual. Por isso, os idosos precisam ser respeitados. E neste país, não adianta fazer uma lei, um código, normas para a proteção do idoso se não é colocado em prática. Não adianta nada. É como a lei de trânsito. Não adianta ter um código de trânsito lindíssimo se no trânsito todos estão fazendo coisas indevidas. Então, é necessário que haja a lei, mas que também ela seja colocada em prática e que os nossos idosos sejam respeitados, principalmente na questão aposentadoria. Eles trabalharam, foram produtivos e na hora que eles perderam a capacidade de produção, foram jogados, foram lançados fora. É preciso que o governo, o Estado, a sociedade como um todo, olhe para os nossos idosos e dê a eles a vida digna que eles merecem. Acabou de chegar aí o ex-delegado e hoje também graduado em educação e um dos criminalistas mais fantásticos do nosso país, doutora Avani Serafim Santana. Eu já fiz esse comentário já a semana inteira, que as pessoas estavam me cobrando, porque a doutora Avani não participa de mais uma mesa como figura central, e aquela coisa toda, e eu estava levando de barriga, né? Que o doutor Avani é muito difícil de negociar com ele, é muito difícil, muito difícil. Ele estando aqui já uma vez por ano como figura central já é um milagre, né? Um homem muito ocupado. Aí agora a gente trouxe ali o prefeito de Tijucas pela segunda vez. Aí o pessoal fala, pô, se o prefeito vem pela vez, por que o doutor Avani não vem? O doutor Avani dá um banho. Aí foi sexta-feira, aí eu fui lá tomar um café com ele. Fiz todas as apresentações que vocês me pediram, que os internautas, o telespectador, ficamos mais de 2 horas lá conversando, aí consegui convencer. Né? Então ele vai estar conosco agora em novembro, dia 27, depois vai estar em fevereiro. Então, a decisão não pode ser só minha decisão, não pode ser só minha, você sempre quer alternativa. Então que bom que vocês também me ajudam nisso, né? E eu vejo também com 2 mesas com o doutor Avani, a mesa cresce muito, porque o cara é diferenciado, todos nós sabemos que ele é diferenciado. Então, obrigado a todos por vocês estarem nos ajudando, porque a mesa pertence a vocês. Se vocês não vierem na mesa, não tem mesa. Não tem mesa, eu sou só um apresentador. Vocês vêm porque vocês gostam, vocês querem aprender, enfim, é tudo um conjunto. Então, o Tadeu não existe. O que existe é vocês aqui, ó, vocês que existem. Porque eu não faço pergunta. Vamos dando sequência, então, à nossa mesa redonda, o nosso convidado central, pastor da Igreja Quadrangular, ex-delegado e hoje advogado, e pastor falecido Antônio Gregório. Eu peço ao nosso embaixador da paz, conhece mais de 50 municípios, 50 países, está viajando agora dia 14 para a França, Dubai, enfim, uma boa viagem, um bom retorno, e não esqueça de nós, e cumprimente o pastor Gregório e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os irmãos da mesa. É muito importante para nós ter o senhor entre nós. Pastor Gregório, queria perguntar como a Igreja Cristã vê a violência doméstica. Mexeu numa ferida difícil de curar. Porque a violência doméstica é algo que acontece dentro de casa, praticamente. A maioria das vezes escondido, em momentos em que a sociedade não vê, a única pessoa que vê é a que é agredida. E eu, na minha carreira como delegado de polícia,
35 anos militando nesta área, eu cuidei de muitas situações dessas. E eu vejo da seguinte forma: a família precisa ser reestruturada. A família precisa ser colocada da forma que Deus fez, aonde marido e mulher sejam corresponsáveis pela casa, e não simplesmente eu mando e você obedece. Não. A palavra de Deus diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Essa submissão não é submissão de ser escrava, não. É sob a mesma missão, estar debaixo do mesmo jugo. Por que diz que é conjugal? Porque é duas cangas, como dois bois que puxam um carro. O carro é o casamento. Os bois são o marido e mulher. Se um parar e deixar para o outro, um vai cansar e não vai conseguir levar ao bom termo. Mas os dois juntos farão o trabalho com tranquilidade. Agora, quando há essa discórdia dentro do lar, aí é que surge o problema. Por quê? Porque existem momentos de... a mulher precisa ser entendida pelos homens. E para se entender uma mulher é uma dificuldade tremenda. Tem gente que fica louca e não consegue entender. Não consegue entender o que a mulher quer, porque cada dia é diferente. É aí que é o momento. Eu passei por uma crise no meu casamento. Minha esposa teve depressão pós-parto no nosso segundo filho, e eu não entendia isso. Nécio, sobre o assunto, não pude discutir, não pude tomar as providências necessárias. Acabamos até com um rompimento do nosso casamento. Mas depois conheci Jesus, nós voltamos e, graças a Deus, faz 30 anos que estamos felizes juntos e já tivemos mais filhos e etc. Então, Deus tem abençoado. Agora, a violência doméstica precisa, a necessidade própria do casamento é instrução, orientação. Os jovens vão para o casamento sem conhecimento do que é casar-se. Quando eu faço o casamento, eu já digo para eles: olha, tirem da mente de vocês a palavra separar e coloca na mente a palavra superar. Nós vamos superar. Porque às vezes diz: mas se qualquer briguinha, se não der certo eu largo. Ele já colocou no coração que, tendo um problema, ele larga, ele desiste. E é este o mal, a desistência. As pessoas estão desistindo com muita facilidade. O casamento é uma coisa para sempre. O casamento só se dissolve com a morte de um dos cônjuges. Não tem outra forma. A Bíblia não dá outra forma. Nós é que fazemos o jeitinho brasileiro de dizer: não, mas para ser feliz, eu prefiro separar. Mas o estigma fica para sempre. Esta lesão emocional é eterna. Porque filhos sempre vão estar no meio desses casamentos. E a hora que separam, dói mais para os filhos do que para os próprios cônjuges. Então, é necessário entendimento, correção. Os maridos precisam ter paciência e as mulheres precisam se controlar. Isto traz a solução. A palavra de Deus traz isso. A palavra de Deus nos orienta a isso. A ter domínio próprio, a ser longânimo, a ser amoroso. Porque quando o homem, Deus fez o homem, fez ele completo, tirou dele uma costela para que fosse feita Eva. Não tirou da mão. Se tirasse da mão, ela manusearia o homem. Não tirou da cabeça, porque senão ela iria pensar no lugar do homem. Não tirou do pé para que não pisasse nele, mas tirou de debaixo do coração, para ser amada, abraçada, afagada, acariciada, paparicada e amada de uma maneira geral. Mas não é o que está acontecendo. O inimigo entra na família através da cachaça, televisão, pornografia, vaidades, coisas que interferem no relacionamento marido e mulher. E na hora que há essa interferência, há a divergência de ideias. E essa divergência de ideias faz com que a briga ocorra e, logicamente,
ninguém quer perder. E eu sempre digo, não é quem grita mais alto, não é quem grita mais alto que tem razão. É necessário essa conversa, um bom bate-papo, um bom diálogo, e isso não está acontecendo entre os casais. O diálogo e o perdão resolve todos os problemas. Queremos também agradecer a presença do nosso escritor, mais de 120 livros, jornalista. Obrigado, mestre, pela sua vinda. É sempre um prazer estar junto com Vossa Excelência. Por favor, cumprimente o pastor Gregório e faça a sua pergunta, por favor. Aproveitar a pergunta de Valdir e a primeira resposta dada pelo nosso entrevistado sobre os idosos. Participei recentemente de um evento no Tribunal de Justiça sobre os direitos dos idosos. Anteriormente, na UAB, na Câmara de Vereadores e dezenas de outros locais onde o assunto foi abordado. É aquele mesmo blá, blá, blá. Todos os expositores, os conferencistas, com muita propriedade, falam das dificuldades dos idosos. Mas nunca se chega numa solução, ou pelo menos na busca dessa solução. Então chega um ponto em que a gente até se cansa. Depois eu pensei, poxa, se eles não encabeçam um movimento de apoio aos idosos, principalmente na reestruturação do Estatuto do Idoso, no que diz respeito às penalidades. Se eles não fazem nada disso, por que não apelar para a igreja, a força que a igreja tem? Eu pergunto, qual a possibilidade da igreja encabeçar um movimento para que retire da gaveta um anteprojeto de lei que lá está, do nosso deputado Peninha, por inspiração do escritor Vicente Pascali, para que o Estatuto do Idoso seja imediatamente modificado, porque ele já está superado. Qual a possibilidade? Já que outros não fazem, eu tenho absoluta certeza que a força da igreja poderia solucionar esse problema. Qual a sua opinião? Interessante que lei, simplesmente por ser editada, não muda as coisas. É preciso atitudes. E a atitude só evidencia, só vem à tona quando alguém se propõe. A igreja, ela ela deve fazer com que essas leis sejam efetivamente praticadas através dos nossos representantes na Assembleia Legislativa Estadual, Federal, através dos nossos senadores. Para isso, nós precisamos de representantes que estejam dispostos a isso, a enfrentar o problema. É que muitas vezes não dá voto. E se não dá voto, vamos deixar para ver como é que fica. E isto é prejudicial. Nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo no Brasil, nos levantarmos a respeito disso e fazermos um movimento, como agora, sábado, amanhã, nós teremos a Marcha para Jesus, que começa às 8h30 da manhã, lá no centro de Florianópolis. Precisamos fazer a marcha pelos idosos. Vamos levantar uma bandeira. Esses novos partidos políticos que estão surgindo, vamos colocar isso em prática. Vamos levantar essa bandeira. Porque se nós ficarmos sentados esperando que as coisas aconteçam sem que haja intervenção nossa, nós vamos esperar por um longo tempo. A igreja pode sim. O que nós precisamos é de botar essa voz bem alta, de gritar nesta nação que nossos idosos precisam de amparo, e esse amparo depende do governo e das famílias. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar esperando o resto da vida e nossos idosos irão partindo para a glória sem a proteção devida.
Queremos também agradecer a presença da nossa renomada jornalista, Mirielle Cardoso. É sempre um prazer em recebê-la, bonita. A cada mesa que ela vem com um vestuário de novo. O guarda-roupa dela deve ser um guarda-roupa gigante, né? Gigante. Obrigado pela sua vinda. Cumprimento o pastor Gregório e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Gregório. Boa tarde a todo mundo. Gregório, o que a Bíblia diz sobre a diferença de idade nos relacionamentos? É uma pergunta interessante, porque a Bíblia não fala a esse respeito. Ela não trata especificamente, como não trata especificamente sobre vários outros assuntos, sobre a diferença de idade. Nós encontramos aí Abraão, que tinha vários anos de diferença de Sara, Isaac, Rebeca, diversas outras. Porque no Velho Testamento, nós vemos muitos casamentos diferenciados, com várias mulheres, tá? E isso no Novo Testamento foi totalmente abolido. E o Novo Testamento não fala dessa diferença de idade. Então eu fico, a minha visão, a visão pessoal minha opinião, é que o importante nisto é o amor, é o respeito, é a dedicação, é a responsabilidade mútua de um ajudar o outro dentro das suas possibilidades. Não vejo diferença, não vejo problema na diferença de idade. O problema está, às vezes, na falta de diálogo, da boa conversa, do entendimento que é necessário em todos os sentidos no matrimônio, que é finanças, relacionamento sexual, a assistência mútua e a convivência sobre o mesmo teto. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo maior, o nosso comendador, lá de Biguaçu, Antônio Carlos, governador Celso Ramos, agora de carro novo. Obrigado, Raul Seixas, pela sua vinda. Por favor, cumprimente o doutor Gregório e também o pastor Gregório e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela participação no show da tarde. Fique esperto, tá? E eu queria passar um lembrete para meus amigos aí, que o dia 14 de novembro eu tenho um show na Limeira, lá em Teziacho, na igreja da Limeira, baile anos 80. Então fica o convite aberto aí. Doutor, advogado, delegado e pastor. O que a Bíblia diz e como o senhor vê o controle de natalidade? Interessante. Controle de natalidade, a Bíblia não fala a respeito de... ela não entra nesse mérito, porque ela diz que o Salmo 128 diz que o número de filhos é a bênção do Senhor. E diz que bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava como as flechas nas mãos do guerreiro. Então eu vejo como os filhos são a continuidade do nosso nome, a continuidade da vida do patriarca para a sua descendência, a sua eternidade. Então a Bíblia não fala sobre controle de natalidade. Eu acho que cada um deve saber o seu potencial. Porque se os casais tivessem somente um filho, a sociedade morreria. Acabaria logo. 200 anos não teria mais a sociedade. Um filho. Porque de 4 se torna 2, 2 torna 1, não tem mais. Terminou. Não é verdade? Então não tem... eu acredito que cada um deve saber a sua maneira, o seu potencial. Eu posso ter 2 filhos? Terei. Eu tenho 3. Eu tenho 3 filhos. Tenho uma menina, uma mulher, 35 anos de idade, um menino com 31 e um outro com 12. Né? E lá em casa a gente não só ora também, né? A gente tem que também namorar. Né? E nasceu um com 17 anos e meio depois, que é o xodó da minha vida, que Deus me deu na época em que eu tive o primeiro infarto. Acho que foi por isso. Acho que foi por isso. Mas Deus me presenteou com um coração novo e um filho para eu cuidar. Então, eu acho que é assim.
Deus, Ele deixa você no seu livre-arbítrio e te abençoa. Porque se Ele te der mais um, é porque Ele vai te dar a garantia para você ter a possibilidade de criá-lo, de cuidá-lo, debaixo da proteção de Deus. Queremos também agradecer a presença e cumprimentar o sucesso da Mega Puff Design, que fica ao lado da Câmara Municipal em São José. Ele é formado em design, Dr. Sandro Andrade Maciel, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente a Igreja Quadrangular e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde ao telespectador, boa tarde ao pastor Aparecido Antônio. Pastor, eu queria falar um pouco sobre sexo com os filhos, né? Falar de sexo com os filhos hoje, em muitas famílias ainda é um tabu. Mas como falar de sexo com os filhos sem que isso pareça incentivo à sexualidade precoce? Conversa na família é a maior vontade, o maior desejo, o maior impulso para que isso se dê bem ao final. A Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e quando ficar velho não se desviará dele. Eu sentei com os meus filhos, de experiência própria, sentei com meus filhos e falei com eles: olha, a vida é assim, cuidado. Quando minha filha começou a namorar, eu disse para ela: olha, eu não quero ter surpresa, eu não vou ficar correndo atrás de você, eu não sou fiscal de ninguém, você é fiscal de si mesmo, e para o dito cujo também, meu genro hoje, né? Falei para ele: olha, você sabe quem eu sou, então cuidado, porque eu não quero surpresas. Não, pelo amor de Deus, fica tranquilo. Namoraram 7 anos e tiveram filhos agora. Começaram a namorar com 20 e poucos anos, casaram, minha filha é fisioterapeuta em Londrina, e agora tiveram filhos. Então, eu vejo desta forma, é necessário conversar na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Não se pode falar para uma criança de 7, 8 anos sobre sexo. A gente tem que ir levando, ir conduzindo gradativamente, conforme ele vai surgindo a pergunta, se tem a resposta. Conforme vem a pergunta, se tem a resposta. Vem a dúvida, tira-se a dúvida, sem medo. Sem medo. Como meu filho hoje, que tem 12 anos, ele falou assim para mim: pai, estou gostando daquela menina ali. Eu falei: juízo, cara. Cuidado, porque não se deve brincar com os sentimentos dos outros. Ou você assume, ou não. Não, pai, não quero, é só brincadeira. Eu falei: não se pode brincar com os sentimentos dos outros. Isso é um perigo, brincar com o sentimento alheio. E aí, nós levamos essa conversa assim. E, graças a Deus, dentro da Bíblia, sempre mostrando aqui: olha o que diz a palavra, olha o que diz a palavra. E eles têm entendido. Então, para a família, eu digo isso: converse com seu filho, sem medo. Mãe, fala com sua filha, conversa com ela, mostra para ela o perigo de um namoro fora daquilo que preconiza a palavra de Deus. Porque filhos virão. Um relacionamento sexual praticamente é um pré-filho. E se isso acontecer, filho é para sempre. Não tem ex-filho, não tem ex-pai. Então é necessário botar o pé no chão, saber o que está fazendo, porque 5 minutos de alegria, e como o Roberto Carlos disse, e a vida inteira para se arrepender. Não se deve. Não se deve. Isso precisa ser esclarecido, e os pais precisam sentar com os filhos, olho no olho, e falar abertamente sobre sexo, sobre sexualidade, sobre a moda do momento, que é a diversidade, precisa ser conversada. Queremos também agradecer a presença do nosso ex-deputado federal, hoje, nosso querido pastor aqui da nossa região, pastor Reinaldo Santos Silva. Obrigado pela sua vinda, é sempre um prazer em recebê-lo. A sua presença valoriza a nossa mesa redonda, porque é uma autoridade política e também um conceituado homem de Deus. Cumprimente
o pastor Gregório e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, colegas da mesa. Boa tarde ao meu colega do ministério, pastor Gregório. E com a experiência de vida que teve e tem tido ainda, enriquece muito assim esta mesa de hoje. E também a mim. Não me surpreende, mas me traz conceitos bem fundamentados sobre a questão familiar, sobre a questão do direito, sobre a questão de princípios e valores. E eu estou muito contente de fazer parte aqui com o pastor Taborda também e outros religiosos que aqui vêm, dos mais diversos denominações. E a gente vê que aqui é uma mesa muito democrática. O nosso cantor que abriu o programa de hoje também, ele é uma pessoa convicta da sua fé, e isso faz parte de um bom procedimento naquela religião que pratica. Mas o meu colega pastor Gregório, ele tem uma experiência muito vasta, porque delegado de polícia 35 anos, com quantos problemas teve que lidar e tratar? Pastor, então, nem se fala, porque é clínica geral, né? Trata de vários assuntos, vários aspectos. E nós estamos também no momento em que a sociedade precisa de retomar os caminhos. Enquanto o Jean Willis prega que crianças de 7 anos de idade podem solicitar alteração da sua sexualidade, ao mesmo tempo não pode diminuir a idade penal, né, a responsabilidade penal, criminal, porque não tem condições. Quer dizer, com 17 anos não tem condições para ser julgado, e uma criança de 7 anos tem responsabilidade de mudar a sua sexualidade. Então esses valores têm que ser passados realmente pelos pais. E eu gostaria de perguntar ao pastor Gregório, que nessa sua longa caminhada, qual foi a coisa assim mais crucial que ele teve que ajudar alguém, seja como um profissional da lei, seja como um pastor, e como isso ocorreu e como ele se saiu? A pergunta é bastante vasta, porque inúmeros são os problemas que nós chegamos a militar, a orientar. Mas o maior problema que eu encontrei na minha carreira foi com respeito aos menores, aos jovens. A televisão, a mídia, de modo geral, influencia no comportamento humano. E essa influência, sem disciplina, sem orientação, sem base, porque a televisão lança lá novelas, como a Malhação e outras, que enfatizam o homossexualismo, enfatizam a divergência familiar, separações, e eles continuam felizes. E isso traz para a cabeça da criança uma ideia de que aquilo é bom. E o que é bom precisa ser praticado. Eu tive uma experiência, uma ocasião, uma senhora chegou na delegacia e me disse: eu preciso sentar com a minha filha e conversar com ela, ela tem 13 anos, e não tem como, eu já não consigo mais, eu vou entregá-la para a justiça. Eu falei: então traz ela aqui. Não, ela não vem comigo, ela não vem. Eu pedi para que uma investigadora fosse até lá, conversasse com ela e trouxesse para que a gente pudesse conversar. Quando ela chegou, ela falou para a mãe dela exatamente as palavras que no dia anterior, na Malhação, uma filha tinha discutido com a mãe, mandado a mãe para o inferno e etc, etc. Ela disse para mim assim: está vendo, doutor? Ela está exatamente conforme aquela moça lá, aquela artista lá da televisão. E isto ficou gravado no meu coração. E eu falei: meu Deus, olha que influência. Na frente de quem? Quais são os professores e os orientadores dos nossos filhos? 5:30 da tarde, eles estão em casa, chegando da escola, sentam, primeira coisa que vão ver, essa infeliz dessa Malhação.
E que o Roberto Marinho, me lembro muito bem, quando surgiu a Malhação, ele deu uma entrevista lá em Paris. Em Paris ele estava. Perguntaram para ele o que ele deveria fazer para a família. E ele disse assim, essa falência chamada família tem que acabar. E nós vamos criar um programa para destruir, para desfazer esta ideia de que tudo tem que girar em torno de família. E ele criou a Malhação. E a Malhação trouxe a ideia de que namoro não é mais como era, tem que ficar. Fica com fulano, fica com ciclano, fica grávida, fica no sanatório, se envolve com drogas e etc. Ficar. Tanto é que hoje as crianças aí, os jovens, dizem, fiquei com fulano, fiquei com ciclano. Ele não está mais namorando, está ficando. E esse namoro é que falta. Essa condição é que é difícil. Então, veja bem, eu vejo desta forma, nós precisamos, a sociedade como um todo, porque o momento social hoje requer uma reestruturação da família. E, pelo que eu vejo, parte dos nossos governantes não estão dispostos a isso. Tem aí leis e projetos da desestruturação da família tradicional. Gente, o que é isso? A palavra de Deus não diz isso, não diz o que eles estão querendo pôr. Com respeito à sexualidade, Deus criou homem e mulher. Não importa para mim o que o sujeito quer ou deseja fazer com o seu corpo. Faça o que quiser. Mas a minha opinião é essa. A palavra de Deus diz que Deus fez homem e mulher. Não fez mais ou menos. E o homem nasce homem, a mulher nasce mulher. O meio é que faz com que ela siga outras ideias. E o momento social requer que nós tenhamos este cuidado, que os nossos governantes coloquem leis, normas nas escolas, na mídia, para que os nossos jovens, nossas crianças, se pautem pela realidade do que é, e não pela fantasia. Parar com a fantasia. Chega de fantasia. Meu Deus, é só fantasia. E esta fantasia, pastor Reinaldo, é que está destruindo as famílias. Fantasias. As fantasias de que tudo vai ficar bem. Amanhã vai tudo ótimo. Não, amanhã o problema está ali novamente. E é preciso discutir isso. Nós não podemos ficar calados. Nós precisamos levantar a bandeira, assim como que a bandeira para o idoso, a bandeira para os nossos jovens. Eles são o futuro da nossa nação. Que governantes teremos amanhã? É como falávamos ali na antessala. Nós estamos com problemas, a nossa sociedade hoje está com uma crise de políticos. Não é uma crise política, é uma crise de políticos. Quais os nossos expoentes? Que falam em favor? Ou todos com medo? Todos com uma questão lá atrás não resolvida? É necessário a sociedade, como um todo, escolas, igreja, associações de classe, clubes sociais, se unirem em prol das nossas crianças, dos nossos jovens, e não deixar, de forma alguma, serem induzidos a uma atitude que não seja pautada pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas isto é radicalismo. Não, isto é verdade. E se me provarem o contrário, eu mudo. Se conseguirem me provar o contrário, eu mudo a minha opinião. Mas acredito que a palavra de Deus prevalecerá para sempre. O nosso convidado central da nossa mesa redonda de hoje, dessa sexta-feira, o 6º dia do mês de novembro de 2015. Ele é ex-delegado, advogado, atuante, pastor da Igreja Quadrangular, Aparecido Antônio Gregório. Doutor Edson, homem ligado também à segurança, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o pastor Gregório e faça a sua pergunta, por favor.
Boa tarde, ouvintes, colegas, Tadeu, doutor. A esterilidade no casamento, como deve ser encarada? Esterilidade eu vejo como uma doença, muitas vezes, que precisa ser tratada. Tratada da maneira correta. Sem, digamos assim, afoitismo. Não, eu quero um filho, quero um filho, quero um filho. É muito melhor adotar um com tranquilidade, com calma. Porque tem tantas crianças aí precisando de uma família, sem correr atrás de, digamos, situações ou atitudes médicas que venha a profanar a própria estruturação da família e do casamento. A esterilidade, a palavra de Deus traz, Sara era estéril, mas Deus prometeu um filho. Rebeca era estéril. Ana era estéril. Mas Deus prometeu um filho. E Deus deu. Por que Deus deu? Porque Deus é fiel à família. A primeira coisa que Ele criou, primeiro ser, primeiro fundamento sobre a terra foi a união entre um homem e uma mulher. Porque animais, Ele fez todos. Tá? Cada um com o seu cônjuge, o seu parceiro. Mas família, Adão e Eva, e Deus deu a eles filhos. Então Deus é fiel à família. E eu creio que se Deus uniu um homem e uma mulher como família, família não é marido e mulher. Família é marido, mulher e filho. Deus honra isto, eu creio. Queremos também agradecer a presença do nosso querido, renomado pastor que vem chamando a atenção agora no nosso estado, do nosso Brasil, e muitos países estão tendo o privilégio dele abrir o programa e nas sextas-feiras encerrar o programa. Pastor Taborda, obrigado pela sua vinda, obrigado pelo carinho da sua presença, parabéns pelo carro novo, vermelho, importado. Passou por mim cantando pneu, isso não é coisa de pastor? Cumprimente o pastor Gregório e faça a sua pergunta. O carro é novo, mas ele não sai de pneu cantando, não. Bom, é um prazer sempre, Tadeu Soares, é uma alegria estar neste programa. Boa tarde, pastor, grande prazer conhecê-lo. É o seguinte, eu trabalhei na África e achei interessante assim uma forma, lá as famílias são muito grandes, né? Conheci uma senhora logo de chegada, com 38 anos, que estava grávida do 8º filho, né? Uma média de filhos de 8. Eu perguntei por que vocês têm tantos filhos. Ela disse, filho é bênção, né? Então eles têm bastante filhos porque a esperança é que os filhos vão dar depois a sustentação para os pais na velhice, porque lá não tem recursos para a velhice a não ser a própria família. Partindo desse pressuposto de que filho é bênção, a gente, por outro lado, vê no Brasil muitas vezes o filho agredindo o pai, né? E às vezes o filho sendo rebelde também por culpa dos próprios pais. De que forma nós poderíamos tratar melhor essas questões, tanto da rebeldia como da agressão familiar? Como que um pai poderia disciplinar um filho, né, numa situação dessa? Então me responda duas perguntas. Uma, se considera sempre o filho bênção, né? E nesses casos de agressividade, como que um pai poderia disciplinar um filho? Interessante que nós temos um código de normas, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu cuidei de muitos jovens, de muitas crianças, que vieram a mim problemáticos, situações. Como mencionei há pouco, a mãe que trouxe a menina de 13 anos e que não podia mais e queria entregar para a justiça. Eu me sentei com ela e perguntei a ela, como foi o nascimento desta criança? Como foi, ali quando ela estava em tenra idade, nas primeiras orientações, e ela me disse, olha,
Eu estou casada porque eu fiquei grávida dela. E quando ela já tinha 7 anos, ela discutia, fazia o que queria e tal. E agora chegou um ponto que eu não tenho mais jeito. O que eu faço? Eu falei, problema seu. Você não cuidou quando devia. A palavra de Deus diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Disciplina o filho. E quando ele estiver adulto, ele será a tua honra. Como devemos disciplinar? Hoje, o momento social hoje, eu vejo desta forma, a família, a estrutura da família, a mãe é insubstituível. A avó não substitui a mãe. A creche não substitui a mãe. Mas nós temos hoje uma mãe chamada Rede Globo de televisão, que substitui a mãe. Coloca ver um desenho lá, deixa ele lá. O desenho vai trazer a ele ideias errôneas. Os mais simples desenhos falavam sobre o Chaves aquela hora. Olha que família desestruturada. O Chaves não tem família. O Seu Madruga não tem emprego. Não tem esposa. A dona Clotilde não tem marido e é apaixonada pelo professor Girafales, que não controla a sala. Olha que família, que ideias estamos passando para os nossos filhos. O Pica-Pau. Pica-Pau não perde uma. Ele tem que vencer. E agora, há poucos dias, nós estávamos viajando e meu filho de 12 anos junto comigo, não, pai, passa ele, pai. Não, nós podemos perder aqui, pai. Nós temos que ir em frente, pai. Vamos ultrapassar ali, pai. Falei, filho, a vida não é só de vitórias. A vida é cheia de derrotas. Através dessas derrotas, nós damos um passo a mais para chegarmos na vitória final. Mas, pai, nós não podemos perder. Por que não? Nós não estamos disputando, não é uma corrida. Por isso que muitos morrem. E aí é que vem a situação, disciplina dentro de casa. Dentro de casa. Passei no sinal vermelho, meu filho falou, você passou no sinal vermelho, pai? Eu, rapaz, desculpa, eu não vi, eu estava descuidado. Estava nada, você parou e olhou. Quer dizer, ele observou tudo isso. Ele me chamou a atenção. Na hora que ele tirou uma nota ruim, eu falei, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Por que você tirou essa nota ruim? Diálogo, senta, conversa, orienta. Mas eu queria jogar lá o Minecraft. Não, você não vai jogar hoje, porque você tirou uma nota ruim, você vai ter que recuperar essa nota. Aí na recuperação, recuperou a nota. Então eu presenteei ele com, agora você pode jogar. Mas se não, precisamos fazer essas barganhas com os nossos filhos. Precisamos sentar e conversar, mas cumprir. Porque a mãe, que é o controle, é o centro nervoso da família, ela precisa ter esse controle. Então, não joga para um, não joga para o outro. Os dois têm essa missão, mas a mãe precisa estar presente. E hoje, nas famílias, as mães saíram para trabalhar. Nós, homens, eu louvo a Deus aqui, porque tem bastante homem, mas devia ter mais mulheres aqui para a gente discutir esse assunto. Tem somente uma, não é verdade? Mas nós, homens, perdemos nosso lugar na casa. Sabe como? Deixamos que as mulheres fizessem o nosso serviço lá fora. Nos bancos, entra num banco, só tem mulher trabalhando. Entra no judiciário, a maioria são juízas, promotoras de justiça, delegadas de polícia. O dia que entrou a primeira delegada na polícia, que eu estava junto com ela, a doutora Elza, meu Deus, foi um desastre, uma mulher na polícia, onde já se viu, em 1989. Hoje, mais da metade são mulheres. E a família? E a casa? A empregada não é mãe. Ela não tem como disciplinar o filho. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Sentar com sabedoria. Não com espancamentos. Não com agressividade. Com palavrões, como a gente vê muitas vezes pais e filhos discutindo como se fossem inimigos. Não. É sentar e conversar. Meu filho, esses dias, precisávamos ter uma conversa
Falei, senta aqui, me explica sobre isso. Não quero falar sobre isso. Então, se você não vai falar, eu vou falar. Não, pai, segura aí para mim. Vamos conversar. A mãe está sabendo. Não, então chama a mãe. Sentamos, mesa redonda, conversamos, decidimos. Resolvido. Problemas que precisam ser resolvidos. Agora, se eu vou para cima dele com toda a arrogância, com toda a prepotência, lógico que ele não vai compreender. Ele precisa ver em mim equilíbrio, justiça e amor. Equilíbrio, justiça e amor. Com equilíbrio, justiça e amor no seio da família, nós vamos ter famílias bem estruturadas. Terça-feira, nossa mesa redonda, nós estaremos recebendo o presidente da Associação das Empresas de Materiais de Construção da Grande Florianópolis, ele representa a Cassol, Casas da Água, enfim, todas as empresas que comercializam produtos para a construção civil. Tem aí o doutor Silvio, proprietário da Casas do Cano. Ó, só o doutor Avani para bater ele. E o pastor Taborda, e o pastor Reinaldo, o pastor Taborda, entendesse? O que mais aqui? O nosso comendador, o cara é um orador. E o cara viaja o país, o mundo inteiro, cara. Então, terça-feira, ele vai falar sobre pedágio, vai falar sobre a economia, vai falar sobre investimento, dólar. O doutor Silvio já está no nosso Face. O cara representa todas as empresas que vendem hoje materiais para a construção civil. Então, o cara é um orador, o cara é um craque. Um craque. Podem ter certeza. E todos nós já estamos intimados a estar terça-feira no show da tarde. Teremos também no mês de novembro, vem aí o professor Oscar, da Federação de Basquetebol, que tem o apoio da Trimania, Pênalti. Renovou o projeto conosco para mais um ano. Vem também o professor Paulo também, que é do basquetebol, vem em dezembro. Então vem também o doutor Tatinho, renomado. Os caras têm 2 andares em Florianópolis, escritório gigante. Vai falar sobre o Lions Clube, ele é o presidente do Lions. Muita gente importante. Também vem o superintendente do Ministério do Trabalho, que vai estar conosco. E vem também o Paulo, que não é mais pastor, mas viveu 8 anos como pastor, vem falar sobre família e filho. Então, uma programação muito bacana. E o doutor Avani vem no dia 27. Ele vai sofrer uma cirurgia agora, na próxima semana. E dia 27 vai estar aqui conosco também o doutor Avani Serafim Santana. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho do nosso presidente, o nosso deputado Parisotto, também o nosso Mioto, também o nosso querido pastor Cecílio, que sempre nos apoia quando a gente consegue trazer essas pessoas fantásticas. E depois, quando sai o jornal, o Tadeu leva lá para o Parisotto, leva lá para o Mioto, leva para o Cecílio e faz uma prestação de contas. Isso aí é feito. Eles não me pedem para fazer isso, mas eles me dão uma relação para me trazer essas pessoas aqui na mesa. Então eu me sinto na obrigação de ir lá prestar conta com eles. E eles me atendem com um sorriso. Com um sorriso. Eu fico muito grato por isso. A nossa mesa redonda de hoje é sexta-feira, o 6º dia do mês de novembro de 2015, porque essa mesa vai ficar para a eternidade, e por isso que eu gosto sempre de fixar a data 6 de novembro de 2015, e o nosso convidado central, ex-delegado, advogado atuante, pastor da Igreja Quadrangular, Aparecido Antônio Gregório, o tema família e filhos. Dia 20 de novembro é um grande dia, é um marco. Ele está preparando uma festa bacana aqui no município de São José. Ele é o historiador da cultura afro, professor Joy Passo, obrigado pela sua vinda. Coloca energia nesse corpo, cumprimenta o pastor Gregório e faça a sua pergunta em 15 segundos, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, os amigos da mesa. Quero mandar um abraço para a HC Assistência Técnica, para Renata e para o Júnior, aqui na Via Expressa, próxima passarela de Coqueiros. Tadeu, estamos com o artista plástico Zóforo, semana que vem, fazendo uma
exposição itinerante sobre máscaras de vários povos africanos, um trabalho plástico muito bonito, um trabalho que realmente é de uma técnica apuradíssima, fazendo parte, é claro, das alusões ao dia 20 de novembro, dia da morte do Zumbi dos Palmares, diga-se de passagem. Pastor, é um prazer conhecê-lo, os amigos da mesa, meu boa tarde, os amigos de casa também. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, obviamente o senhor como pastor é uma pessoa que é muito consultada sobre problemas, de modo geral, né? Qual a tua postura como ex-delegado? Eu acho que não existe ex-delegado, ex-polícia, não existe. Uma vez polícia, sempre polícia, uma vez delegado, sempre delegado e por aí afora. Quando essa pessoa vem desabafar para você um problema que incide em um crime, seja ele de que ordem for, assassinato, assalto, roubo, tráfico, alguma coisa assim, o senhor o converte ou o senhor o denuncia? O senhor... É interessante, mas realmente deve ser um dilema para o senhor, um acolhedor de problemas, né, como pastor, e um homem que tem uma vida pautada pela ordem pública. Então, obviamente, em algum momento existe uma divisão entre o pastor e o delegado, claro, isso é óbvio. Como é que o senhor se porta nesse momento? Como é que o senhor consegue separar essas duas funções? Ou o senhor consegue conciliá-las? Por favor. A pergunta é bem proveitosa, né? Por quê? Veja bem, eu faço uma divisão bem clara das minhas funções. Quando delegado, sou delegado de polícia. Quando pastor, sou pastor. Quando advogado, advogado. Quando pai, pai. Quando amigo, amigo. Uma certa ocasião eu estava na rádio, numa determinada rádio, não vou dizer aonde, né? Porque senão dá problema. E uma senhora me liga e diz, olha, onde o senhor prendeu meu filho? Por favor, o senhor como pastor. Falei, senhora, lá na delegacia eu sou delegado, eu prendo. Lá na igreja eu o abençoo. E agora sou teu amigo para te dizer, cuida do teu filho, porque ele é teu, como filho. E para mim, ele é preso. E tem que ser tratado como tal. Ela entendeu. E foi até a delegacia, nós sentamos, conversamos, e ela compreendeu a situação, disse, de fato, eu não soube separar as coisas. Mas, especificamente quanto à sua pergunta, uma ocasião, numa determinada cidade, também não vou dizer aonde, por questão de ética, também estaria confessando um crime, eu estava na igreja, de repente chega um cidadão e diz para mim, eu quero conversar com o senhor como pastor. Eu falei, pois não. Entramos no meu gabinete. Ele disse, por favor, o senhor, como que o senhor trata as questões familiares, crime, igreja, família, delegacia? Eu falei, cada coisa no seu devido lugar. Não se mistura. Aí ele disse, eu cometi um crime. Eu matei uma pessoa. Assim, 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 assim. Eu disse, o número do teu inquérito é tal, está na minha mesa. Ele disse, é por isso mesmo que eu vim falar contigo. Mas eu fiz isso em legítima defesa. Por isso, 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 isso. Eu estou confessando ao Senhor, como pastor. Eu olhei para o céu e falei, Senhor Jesus, tem misericórdia, porque ou eu dou voz de prisão a ele, ou eu mando ele embora. O que eu faço? O Espírito de Deus colocou no meu coração o seguinte, ele está falando a verdade. E ele merece um voto de confiança. Eu disse, sim, Senhor. Olhei para ele e falei, você tem família longe? Tenho. Então faz a mala e cai fora. Mas vamos orar? Vamos. Oramos, abençoei ele. Ele pediu perdão a Deus. Disse, Senhor, foi um fato
inesperado, foi algo que eu não queria, não tinha projeto de nenhum desse. O sujeito me desafiou e eu fui obrigado a cometer esse delito sem querer. Então agora você some, vai para uma cidade longe, onde você tem familiares, e fique lá. Dei um cartão para ele se apresentar para o pastor da cidade. E ele foi. Ele foi até lá e eu fiz um inquérito policial. Estava nas minhas mãos o inquérito policial dele. Ouvimos todas as pessoas e foi efetivamente comprovado de que ele agiu em legítima defesa. E aí, passados alguns anos, o inquérito já tinha sido arquivado. E ele volta e me diz: olha, graças a Deus, me converti, fui lá, falei com aquele pastor que o senhor me indicou. Minha família está maravilhosa, está tudo bem, está tudo certo, eu estou em paz. Estou em paz. Aí eu vi que eu tinha tomado a melhor decisão. Porque se eu tivesse prendido ele, eu teria cometido uma injustiça. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Isaías 53, quando ele diz que a nossa ansiedade, nós queremos colocar diante de Deus a paz, o que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. O que nos traz a paz. Então, quando o cidadão comete um delito, comete um pecado, ele precisa colocar isso sobre Jesus. E quando ele coloca sobre Jesus, o peso do pecado daqui passa para Jesus. Por isso que a cruz era pesada. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse castigo que nós vemos como o reflexo do pecado, do crime sobre nós, colocamos sobre ele. E naquele dia, esse cidadão, ele colocou sobre Jesus esse peso. E Jesus o perdoou. Eu não perdoo ninguém. Mas ele, o Senhor Jesus, em amor, faz tudo isso. Queremos também agradecer a presença da nossa estrela, Revelação 2014. Nos presenteou com a abertura do show da tarde de hoje, deu um show, uma música agora, uma música espiritual. Obrigado, Rogério Blum, pela sua vinda no show da tarde, você também faz a diferença. Cumprimente o pastor Gregório e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, amigo Gregório. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um lembrete. Neste domingo, dia 8, na 14ª URI, vai ter a Correge, um encontro de pais e filhos da doutrina espírita, com 125 crianças, mais de 300 pessoas vão estar reunidas em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da doutrina, e eu estou muito feliz. Como disse o pastor Reinaldo, eu sou espírita kardecista, e queria dizer ao pastor Gregório que ele me comoveu. Porque aos meus 68 anos, hoje o meu neto, por motivos da minha filha que é bailarina em São Paulo, ela está no Parque da Mônica em São Paulo com Maurício de Souza, uma honra para nós, e também mora em Jundiaí, trabalha em Campinas também em eventos de dança. Ela se formou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 11 anos de estudo. Quando o senhor me comoveu, porque tudo que nós fazemos, ou tudo que nós estudamos, está dentro do diálogo, está dentro da disciplina, está dentro do bom senso, do saber discernir. O meu neto hoje, sempre, ele é batizado, nós somos espíritas, mas ele se batizou na Igreja Católica, ali em Barreiros. Eu levo ela às segundas-feiras e ele me acompanha em todos os nossos estudos. E aquilo que o senhor estava falando, eu fiz com os meus 3 filhos. Eu tiro o computador, essa semana mesmo eu tirei o computador dele por 3 dias. E ontem ele perguntou, vou hoje, não só amanhã. Hoje ele perguntou, posso? Porque é a maneira de dialogar. Eu sei, Tadeu, a sua pressa, mas é importante que a família saiba
que se você não tem esse carinho, mas quando eu digo não, ele sabe que é não. Então, eu não tenho dificuldades, mas eu acho, como diz o meu amigo doutor Avani Santana, que o filho, a família, ele nasce... Há 20 anos atrás, o pai já tem de ter esse conhecimento. Nós falamos tão pouco de família, tão pouco para os pais. Eu acho que devemos falar um pouco mais para que essas pessoas tenham responsabilidade com os seus filhos, porque não eles se perdem. E depois do filho perdido, como é que nós vamos fazer? Eu só queria, além de agradecer as palavras que o amigo falou para a família, queria fazer uma pergunta sobre o ecumenismo. Se somos todos cristãos. Interessante, ecumenismo depende da ótica, da maneira que se enxerga. O Senhor Jesus disse em João 1,12, todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu passei por diversos segmentos. Eu fui coroinha da Igreja Católica. Eu fui chefe de terreiro de Umbanda. Eu fui preletor da Seixonoye. Eu participei do Shintoísmo. Estudei sobre o budismo. E nada me trouxe a verdade para o meu coração. Havia um vazio, e esse vazio precisava ser preenchido. E esse vazio somente foi preenchido no dia em que eu abri a palavra de Deus e vi em João 17, que diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando a palavra de Deus foi a verdade que surgiu na minha mente, eu acho que quando todos estão em torno dessa verdade que é Cristo, não importa a placa de igreja, não importa segmento, importa crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele diz, creia, porque aquele que invocar o Senhor será salvo. E esta salvação só pode ser por Jesus Cristo. Um dia me perguntaram, pastor, mas todos os caminhos levam a Deus? Eu disse, todos. Mas salvo só um. Salvação só por um. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, este caminho é que eu vejo, todos precisam estar neste caminho. Se estivermos à beira do caminho, não estamos no caminho. O caminho é Jesus. O ecumenismo é, todos creem em um só Deus, Jesus Cristo Senhor, porque Ele é soberano. Queremos também agradecer a presença desse nosso amigo, que tem esse nome de ver que Solange tem aqui? Para mim? O que é isso aí? Calma, vem aqui perto de mim, vem aqui. O que é isso aqui? Chama para mim, Rodrigo. Ele está aqui mesmo? Tá. Não acredito. Sim, tá. Veio abrilhantar o programa. Acho que ele está vendo o nosso Face lá, porque viu ali o delegado, então ele quer falar com a delegada. Será que ele está com algum problema? Vamos ver. Ok, agora no Show da Tarde, vem aí a atração internacional, Ivan Rodrigues! Boa tarde. Como tem isso aí? Muito antes de tudo isso tornar-se real, muito antes de tudo aqui ter sua luz final, grande Senhor do universo, para sempre és Deus.
Assentado está sobre o trono, reinas em mim, mesmo sendo quem sou. Tu és sobre os céus soberano, acima de todos os anjos. Tu és Deus. Diz que és Deus, dizendo que tudo enfim está aos teus pés. És tudo em meu coração, és paz e amor, e tudo que acontecer, disso eu bem sei, em tuas mãos estou. Tu és sobre os céus soberano, acima de todos os anjos. Tu és Deus. Reis temerão de tua face, adorarei ver teu rosto, reina em mim. Não há ninguém como o Senhor, és sempre digno do meu louvor. Não há ninguém como o Senhor, és sempre digno do meu louvor. Tu és sobre o céu soberano, acima de todos os anjos. Tu és Deus. Reis temerão de tua face, adorarei ver teu rosto, reina em mim. Reina em mim. Reina em mim, Senhor. Não há ninguém como o Senhor, és sempre digno do meu louvor. Não há ninguém como o Senhor, és sempre digno do meu louvor. Quem gostou, aplaude! Aí, garotinho! Beleza, beleza, beleza. Jair Rodrigues. Ivan. E daí, Parecido, tudo né, bem? Moreira? Parecido, mas Igual, é. igual. E daí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí na correria, música nova, CD novo, nem está pronto ainda o CD. Novidade aqui no programa, lançamento em primeira mão. O CD deve ficar pronto dentro de uns 20 dias. E essa é a canção de trabalho do CD novo. O que eu acho legal é quando o artista vem aqui, tem essa chance, essa oportunidade, e dá um show também de apresentação, né? E tu desse um show, tu cantasse com carinho, com amor, enfim, te soltasse. Isso é bacana, Para Deus né? tem que ser o melhor, Isso é bacana, né? Para Deus, o seu público, né? Que é um público abençoado. Me dá esse microfone, que senão depois eu vou ter que correr atrás de ti depois. Já. E para 2016, o que é que nós temos de trabalhos novos? Então vamos lançar esse CD, que o nome do CD é Maior em Excelência, que é essa música. É um CD com 11 músicas, muito bem trabalhado, uma produção de São Paulo, uma produção de um amigo meu. Já fazia um tempo que nós estávamos pensando em trabalhar junto.
E aí vamos estar divulgando esse CD para 2016, então. Obrigado pela sua vinda. Um ótimo final de semana. Ok, é o show da tarde. Vamos aplaudir, gente! Vamos aplaudir, que é isso? Que é isso? Que desespero é esse? Meu Deus, o cara cantou para todos nós aqui, cantou para Deus também. Esse cara para vir aqui, agora eles querem vir mesmo, né? Mas esse cara aqui é um bambambam, esse cara é o bambambam, né? Gospel aqui no nosso país, esse cara. O cara é muito bom. O Ivan Rodrigues. E agora no show da tarde, é com muito carinho que a gente está recebendo essa nossa liderança do judiciário, advogado criminalista, tem uma banca gigante lá na rua Felipe Schmidt. Obrigado, doutora Avani Santana, por ter aceito o nosso convite para ter 2 aparições como figura central a cada ano que passa. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o seu colega como delegado e o seu colega como advogado. E parabéns também pela sua graduação em educação. Eu peço que Vossa Excelência cumprimente os pares, cumprimente o pastor Gregório. De 3 passos até a frente, recebendo os aplausos! Boa tarde, Tadeu. Prazer mais uma vez estar aqui com os senhores, com a família do Show da Tarde. Estamos aqui mais uma vez dizendo que estamos aqui para aprender e aprendendo muito, diga-se de passagem. Essa convivência é muito salutar, porque existe essa troca de ideia e a gente ninguém é tão pobre que não tenha algo a dar, ninguém é tão rico que não tenha algo a receber, né? Vamos partir dessa premissa que eu acho que é muito importante. O nosso pastor, delegado, advogado, que o senhor continua delegado, pode ser delegado aposentado, mas não quer dizer que não tenha função. É um prazer estar aqui vendo a manifestação, a sua explanação, os seus conhecimentos e a sua defesa, ao qual eu me solidarizo, que é a defesa da família. Tá? Senhores telespectadores, uma boa tarde, é um prazer estar com todos os senhores. E eu, obviamente, que gostaria de trazer aqui um abraço ao pastor Reinaldo, ao pastor Taborda, do pastor Milton. O pastor Milton trabalhou em Santo Ângelo, era de Santa Rosa, natural de Santa Rosa, e hoje está militando na igreja evangélica em Canasvieira. Então, sabendo, ele mandou um abraço para os senhores aí, é importante registrar. Mas, aproveitando inclusive o gancho do Rogério, nosso cantor aí, ele chegou a dizer que eu defendi aqui, defendo, mas um enunciado que eu queria registrar que não é meu. E para não ser repetitivo, eu menciono Kant, um dos grandes pedagogos que a humanidade conheceu, de que a educação de um filho começa 20 anos antes dele nascer, com a educação dos pais. Isso é elementar. Então não é um conceito que eu defendo, porque nos estudos que eu fiz de pedagogia, achei muito salutar isso aí. E nós também temos que defender, o senhor, tenho certeza que o senhor comunga dessa ideia, de que a família é a célula da sociedade. E como célula, eu defendo o pater ou mater família, comando único, um ou outro, independente que hoje nós não podemos defender o pater família, vamos dizer, arcaico, de origem, porque temos essa participação da mulher nas atividades econômicas, então, obviamente que, mas tem que ter uma cabeça. Como a célula tem um núcleo só. O dia que uma célula na natureza aparecer com 2 núcleos, ela se torna cancerosa, ela se torna doente. E é o que nós estamos vivendo hoje. Cobra de 2 cabeças não existe na natureza, não sobrevive. Então, defendemos a família e defendemos o pater ou mater família, comando único para desenvolver exatamente a disciplina e, muito importante, o hábito do trabalho, que é o que realmente está faltando demais nas famílias hoje, é que não se desenvolve. Aliás, o nosso próprio organograma jurídico, com aquela história de proteção à atividade
laborativa da criança, começa a pôr um empecilho, e nós estamos vendo que as pessoas hoje estão naquela fase assim, muito de muita teoria e pouca prática. E isso realmente termina prejudicando. Mas, colocando a defesa da família, como o senhor está perguntando, as entidades escolares, porque nós sabemos que a escola é uma continuação da educação que começa em casa, e nós temos que admitir que realmente boa parte dos pais não estão tão bem preparados não tem esse preparo que o senhor ensinou e mostrou aqui para nós, não tem esse preparo, e muitas vezes não é só a necessidade, mas os pais também não deveriam, através das igrejas, inclusive eu sou mais radical, transformar a educação, transformar a televisão aberta em TVs educativas, para começar dali, porque vimos que, como se essas crianças aprendem através da televisão, por que não transformá-la? Afinal de contas, não é o governo que patrocina isso aí? Não é patrocínio praticamente estatal? Então, desenvolver, transformar as televisões abertas. Aliás, eu digo de passagem, vou registrar, era uma das ideias do Brizola em termos de educação. Era uma das ideias do Freire, como seu grande mentor, tá? Em pedagogia, em educação, tá? Era transformar as televisões, e aliás foi por isso que ele, inclusive, foi segregado de eleições presidenciais. Mas gostaria que o senhor defendesse e apreciasse ao público aí a importância da cabeça única na família. Isso que eu gostaria que o senhor desenvolvesse. Pois bem, família, é como eu disse, é pai e mãe e filho. Essa responsabilidade, ela é entre os dois, e que precisa ser exercida por um ou por outro. Alguém na família precisa mandar. Porque o filho vai para a mãe e diz: mãe, posso fazer tal coisa? Ah, pergunta para o teu pai. O pai diz: ah, pergunta para a tua mãe. Ele diz: bom, ninguém manda, eu faço. Esta é a ideia. Precisa que alguém tome essa providência. E com respeito a essa condução da criança pelos pais, eu tive uma experiência muito interessante em que uma mãe chegou para mim e disse: eu preciso da tua ajuda, doutor, como delegado de polícia. Eu disse: mas o que aconteceu? Aí ela me contou a história. Eu tenho uma filha de 13 anos e que ela estava trabalhando na casa de uma pessoa como babá. E contaram para o poder público, o Ministério Público, e o Ministério Público mandou me chamar e imediatamente queria me processar e processar a mulher que estava dando essa guarida para ela, porque não pode uma criança, uma adolescente de 13 anos trabalhar. E ela saiu do emprego, estava ganhando, ela trabalhava meio expediente, na tarde ia para a escola, e ela estava lá ganhando um seu salarinho. E agora, ela ficou na rua. Eu tenho que trabalhar. E agora minha filha não tenho mais condições de controlá-la, porque eu voltei lá no Ministério Público e disse: olha, o senhor mandou que a minha filha saísse do trabalho. Ela saiu. Agora ela está lá na rua se prostituindo. Eu quero que a senhora vá lá e diga para tirar ela de lá. Não, mas problema seu. E ela me procurou. Eu disse: olha, que situação delicada isso. Quer dizer, a criança não pode trabalhar, não pode exercer uma função, mas pode se prostituir. E isso o poder público não interfere. E chegou nas minhas mãos. E eu fiz uma reunião com o Ministério Público da cidade, o juiz, os clubes de serviço, para que nós verificássemos isto. Cada caso é um caso, cada família é um assunto diferente. Então, a conclusão que nós chegamos foi essa. Se a criança pode trabalhar,
essa criança, o Estatuto da Criança diz que não pode trabalhar, mas que ela pode ser aprendiz, ela pode ser acompanhada por alguém, deixa fazer. Experiência da minha vida. Eu com 8 anos de idade, eu fui para a roça, puxava enxada junto com meu pai. E meu pai dizia o seguinte: aonde eu colocar a minha enxada, coloque a sua, porque no final de semana você não vai ter o dinheirinho para comprar doce. E eu trabalhei mesmo. Quando completei 18 anos, eu fui para o exército, saí da roça, fui para o exército, e saindo do exército, entrei na polícia. Eu quero ser policial. E então não amo menos minha família, meus pais, não me prejudicou em nada, muito pelo contrário, só me deu virtudes. O trabalho dignifica o homem, também a criança. É necessário que nós repensemos isso. Clubes sociais, igreja, todos, para que a família seja posta em prática. Não apenas a lei, mas na realidade, com atitudes. E essas atitudes mudam nosso conceito, mudam o nosso social. A família, como célula máter, precisa se amparar, precisa estar protegida. E os filhos, com o pai ali, a mãe ali, conduzindo, verdadeiramente. Não a televisão, não as novelas, não as ideias extra, mas sim a palavra de Deus e a família. Todos nós vamos ficar de pé, inclusive o nosso convidado central, é o Show da Tarde, ao vivo. Queremos mais uma vez cumprimentar a igreja quadrangular, através do nosso presidente Barisotto, o Minotto, o pastor Cecílio, que colaboraram para que a gente pudesse ter hoje uma mesa bacana com o pastor Gregório. Obrigado pela sua vida. Desliga isso aí, pelo amor de Deus, né? Desliga, né? O cara não sabe desligar, pô. Não dá, né? E então... por favor, queremos então mais uma vez cumprimentar o nosso querido pastor Gregório. Ele vai ter 2 minutos. Ele vai ter 2 minutos para fazer uma avaliação dos perguntadores. Dos perguntadores. Por favor, pastor Gregório, pode chegar até o centro, por favor. Vamos aplaudi-lo? Olha, amigos, a batalha é grande. A luta não para aqui. Discussões apenas não traz resultado. Nós precisamos agir, botar em prática o que nós discutimos aqui. Os que estão ouvindo, inúmeras pessoas estão agora tomando conhecimento dessa nossa fala. Então eu peço a vocês que coloquem em prática. Porque a própria palavra de Deus diz: se eu for apenas ouvinte, mas não praticante, nada vale. Não adianta ter fé e não ter ações, não ter atitudes. Não adianta, eu amo, mas não demonstra com atitudes. Não adianta dizer eu disciplino, mas não mostra o exemplo. Eu preciso colocar isso em prática. E quando eu coloco isso em prática, Deus, na sua infinita sabedoria, Deus, no seu infinito poder de ação, Ele age em nossas vidas nestas pequenas coisas. E de pequenas em pequenas faz grande. Faz coisas maravilhosas. Por quê? Nós temos uma fonte. Todos nós temos uma fonte. A nossa fonte é a terra. Porque nós comemos da terra. O leite que nós tomamos vem da terra. Vem da vaca, mas a vaca come o capim vem da terra. Não é verdade? O nosso corpo é terra e temos uma fonte que é terra. Mas o nosso espírito tem uma fonte que é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é a eterna sabedoria, é conhecimento, é vida. E esta vida só pode ser praticada, exercida, quando a fonte que é Deus esteja em nós. A nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas atitudes, no trânsito, na escola. Quando nós colocamos isso em prática, ouçam, Deus tem prazer em nos abençoar. Mas quando nós viramos as costas para isso, nós que somos influenciadores da sociedade,
Eu, como delegado de polícia que fui, o delegado é o que mais faz justiça na área criminal, porque ele está par e passo com o crime, ele está par e passo com o delinquente, ele ouve as testemunhas em loco, ele faz o levantamento do local, então ele tem a ideia própria do que aconteceu. Quando chega no judiciário, só chega papéis frios, mas o delegado está no clamor da coisa. Por isso que nós fazemos justiça. E essa justiça precisa ser praticada, porque o nosso Deus é Deus de justiça. Ele é justo, Ele é maravilhoso. Coloque em prática tudo isso que foi discutido aqui, e vocês vão ver a mudança da nossa sociedade. Eu creio. Agora, continua, agora ele vai receber o carinho dos nossos perguntadores. Por favor, rapidinho. Valeu. Obrigado. Glória a Deus. Graças a Deus. É isso aí. É nós daqui também. Tem que pôr. Somos delegados de polícia. Aqui o Raul Seixas e o Che Guevara. Che Guevara. Rapidinho, que já estamos avançados. Rapidinho. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe. Não fala isso. É isso aí. Graças a Deus. Você, meu amigo de fé, meu irmão. Rapidinho, tô atrasado. Deus abençoe. Agora sim, não se mexa. Quem quer sair da fotografia? Quem aqui? Doutora Vani. Rapidinho, doutora Vani. Quem aqui que vai botar ali agora? Quem ali? Meu Deus do céu. Passa rapidinho. Cultura Afro, dia 20 de novembro, casa cheia. Pastor lá. Pastor aqui, pastor ali. Pastor, 4. Vou botar mais um agora aqui. Pastor Taborda, rapidinho, depois eu fico reclamando, eu nunca saio na fotografia. Já saiu. Agora encosta. Por favor aí. Capa do jornal, fique esperto. Atenção, doutor. Aí, doutora Vani, olha aqui para frente para sair direitinho, por favor. Ok, deu? Agora, pastor Taborda pode sair. Meu menininho, pastor Reinaldo, pastora Vani pode sentar. Eu vou pedir que a nossa jornalista leve o pastor até a sua mesa lá, recebendo os aplausos. Direitinho, muito bem, categoria. Agora no show da tarde nós queremos ouvir o nosso embaixador da paz. Vamos aplaudir, gente! Obrigado pelo carinho de todos. Hoje temos uma grande vitória em ter o pastor Gregório entre nós. E ele nos explicou corretamente sobre a delegacia, sobre a igreja, sobre o seu trabalho de modo geral. E todas as experiências têm enriquecido o senhor Tadeu Soares, o senhor da tarde. E que Deus abençoe ele como pai, como profissional, como pastor. Que ele continue essa pessoa extraordinária e maravilhosa que tem muito para nos dar e nos ensinar. Obrigado pela sua presença. E agora no show da tarde, o nosso espetacular, nosso professor, vamos aplaudir, Ramos Donatinho! Eu falei recentemente que a gente devia apelar para o Congresso Nacional para que fizesse a mudança necessária no Estatuto do Idoso. Depois eu me lembrei que eles estão meio sem tempo, porque eles estão preocupados em fugir da Polícia Federal. Mas nós estamos no mundo de roubos, de assaltos, de enganos, se apoderar daquilo que não é da gente. Até a igreja estão roubando. Um padre bem velhinho pegou 2 na sacristia, estava muito escuro, e ele falou, quem está aí? Eu estou armado. Aí veio uma vozinha lá de dentro. Nós não somos ladrão, padre. Nós somos anjo. Nós caímos do céu. Ah, você é anjo? Então sai voando. Não, nós não pode. Porque nós somos fiote. Lembrando que amanhã, às 8h30 da manhã, em Florianópolis, a marcha para Jesus. As pessoas fazem marcha para tanta porcaria, essas marchas aí. Então amanhã é uma marcha para Jesus. Vai ter para ir toda a família, o pai, a mãe, o vovô, as crianças. Porque quem for naquela marcha
Jesus estará abençoando a todos nós. Agora, no show da tarde, se o nosso convidado central desejar utilizar a sua fala novamente, se ele entender que esteja necessário, ele poderá utilizar. Por isso, vamos aplaudir o nosso presidente, Dr. Valdir Vitório! Obrigado, Tadeu. Pastor Gregório, meus parabéns para você, pela dedicação que você tem dado às pessoas da sua religião, da sua igreja, e a todos aqueles que lhe procuraram durante o período que você foi delegado, que você foi uma pessoa, assim, pelo menos, pelo que nos parece, um exemplo de pai e amigo para com seus filhos e com seus fiéis. Eu me sinto muito feliz porque hoje eu recebi uma ligação de uma irmã que faz 48 anos que eu não a vejo, eu não conhecia. Então, quando fala assim, família, como é bom você encontrar um ser humano, sabendo que é do seu sangue, da sua personalidade, do seu caráter. Obrigado, mana, em conhecer a você por telefone, saber que você me ligou. Pastor, que bom estar participando do programa junto com você. Você se sentiu ofendido por algumas perguntas formuladas ou constrangido pelos nossos perguntadores? Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu me senti lisonjeado em responder, em falar sobre todos os assuntos. Até eu queria que tocasse em outros assuntos mais polêmicos, mas eu vim preparado para isso, mas não, o tema era centrado na família. Por isso eu me sinto honrado, olha, maravilhado por ter podido colaborar com alguma coisa, com algo que a gente viveu e podemos passar para frente. Senhor telespectador, você que está em casa, esse é o programa que você deve estar atento, ouvindo, assistindo, porque é um programa educativo. Eu estou aqui aprendendo. Todos nós que estamos aqui, é uma aula de aprendizagem. E nós sabemos que o Tadeu Soares bota sempre a sua cara na frente para bater, para saber quem é quem. E todos que ele traz é um orgulho para nós que estamos aprendendo. Tadeu Soares, obrigado pela sua participação e continua com o seu show da tarde. Aí, meu garoto! É importante que se diga que a gente montou essas perguntas, o pastor nos deu essa liberdade, ele só veio tomar conhecimento das perguntas quando ele chegou aqui na emissora. Então, a gente construiu e isso é muito bacana. Não é qualquer um pastor. Não, eu quero saber o que eu vou falar. Eu quero saber. Né? Então, foi bacana. E a nossa mesa redonda de terça-feira vai vir aí a associação que representa todas as empresas que vendem materiais para construção civil. A Cassol, Casas da Água, enfim, Balarote, todas as empresas. E ele também tem uma empresa que é a Casas do Cano. Vai ser uma mesa bacana, ele vai falar sobre o aumento do pedágio, as estradas, o dólar, demissão, investimento, conjuntura. Vai falar de tudo que a gente possa, a reunião que teve na quinta-feira lá em São Paulo, que foi organizado pelo Banco Central, onde o doutor Guilherme Afife Domingo disse que os juros do Brasil é uma pornografia, e só tinha lebre lá nesse congresso. Então a nossa mesa redonda de terça vai ser muito bacana. Ela está fazendo o maior sucesso no nosso Brasil. Vem aí os 10 mandamentos! E a todas, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Eu quero dizer para vocês, esse foi o pastor que mais me deu trabalho para trazer aqui na mesa redonda. Eu corri atrás dele, mas nunca desisti. E tem um ditado que se diz: tudo que é fácil não é bom. Mas valeu o esforço e ficamos felizes com mais uma mesa redonda, onde a gente pôde levar para os telespectadores e internautas a importância da família
E o pastor falou uma coisa muito bacana. Família, o pai, a mãe e filhos. Falando disso, a todos um ótimo final de semana. E vem aí o nosso querido pastor Tá Borda! Boa tarde, amigos. Pouco mais de 2000 anos atrás, nós tivemos um episódio na história da humanidade que foi a crucificação de Jesus. Jesus é um personagem que não entrou assim na vida da igreja por um acaso. Não caiu do céu por descuido. Ele nasceu, ele existiu, ele viveu e ele ensinou e deu a sua vida pelos homens, pela salvação dos pecados dos homens. E a última mensagem dele, ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E desde aí nós temos trabalhado um pouco com essa questão do pecado humano, com essa questão do erro humano. E me ocorreu uma historinha. Dois meninos, o Felipe e a Beatriz, eles foram passar um final de semana no sítio dos seus avós. Eles estavam de férias, foram para o sítio. O Felipe, ele ganhou do avô um estilingue, para ele passar tempo lá. Ele saiu para matar passarinho, mas ele não acertava. Ele era muito ruim de pontaria. Já estava cansado lá, enjoado, e um dia desses ele chega e dá uma olhada por lá e vê o pato de estimação da vovó. O pato era meio grande, ele pegou e deu uma estilingada para lá, e não é que ele acerta, e matou o pato. Ele matou o pato, foi sem querer, como o crime que o pastor contou aqui, né? Foi sem querer, mas matou o pato. É um assassino, é um bandido. O que ele fez? Ele pegou e escondeu o pato no meio das árvores, para a avó não ficar sabendo, que sabia que o pato era de estimação da vovó. Mas alguém viu, a Beatriz. Na hora do almoço, termina o almoço, a avó diz assim: Beatriz, eu quero que você me ajude a secar a louça, arrumar a louça. Ela disse: sim, vó, só que o Felipe, ele me disse que hoje ele queria fazer esse serviço. Ele olhou para o Felipe, lembra do pato? E o Felipe, para não confessar, foi lá e secou a louça no lugar da Beatriz. Quando chega tardinha assim, o vô diz: meninos, vamos pescar? E a avó diz assim: mas eu vou precisar da Beatriz, ela vai me ajudar a preparar o jantar. Ele disse: tá bem, vó, mas sabe, o Felipe me disse que ele hoje queria ajudar. E daí olhou para o Felipe e o pato. E o Felipe, esse ficou a semana inteira, o Felipe sendo escravo da Beatriz. Fazendo todo o serviço que era da Beatriz, o Felipe que ia fazer. Mas chegou num dia que o Felipe não aguentou mais. Tanta escravidão, tanto sofrimento, ele chegou para a avó e disse assim: vó, aconteceu assim. Foi sem querer, vó, mas eu sou o culpado, eu matei o pato, eu escondi o pato e tudo, e eu quero pedir perdão. Ela disse: Felipe, eu já te perdoei. Eu vi quando você matou o pato. Eu estava na janela. Eu só estava esperando para saber quanto tempo você ia aguentar sendo escravo da Beatriz. A situação do homem é mais ou menos assim. A pessoa comete erros na vida. E a primeira coisa que ela faz é tentar esconder o erro. Ninguém é tão preocupado assim de cometer erros. Elas só não querem que seja descoberto. As pessoas fazem os erros e às vezes até se divertem fazendo coisas erradas. Mas elas não querem que ninguém saiba, que ninguém, muito menos que alguém fale. Então, o problema do homem é um problema muito grave. Foi dito esses dias aqui, né? O coração do homem é corrupto, é desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? O homem faz coisa errada o tempo inteiro. Mas daí nós temos a mensagem da cruz do Calvário. Que Jesus Cristo, ele lá da cruz, ele perdoou os pecados. Mas esse perdão de Jesus não é um perdão assim que você pode fazer o que você quer. Esse perdão é um perdão que está à disposição. Para você receber esse perdão, você precisa pedir perdão. Para pedir perdão, você precisa reconhecer que você fez uma coisa errada. Você não pode receber esse perdão assim por nada. Porque o perdão está dado, não precisa ser feito mais nada. Mas você tem que pedir perdão. Tem que reconhecer o seu pecado, se arrepender do seu pecado e pedir esse perdão para ganhar ele. Senão não ganha. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado, diz na Bíblia. Nós não podemos fazer nenhuma coisa que fique escondido para sempre. Porque Deus está vendo e uma hora ou outra todas as coisas serão trazidas à tona.
e cada um de nós vai pagar pelas consequências. Aquele que se arrepende será perdoado. O que eu achei interessante na frase de Jesus, que ele disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que eles não sabiam? O cara está ali matando o outro. Está correndo, levando atrás da multidão e sacrificando e crucificando e pregando na cruz e dizendo crucifico e dando batida na cabeça, na coroa de espinhos e fincando uma lança no peito. Não sabe o que fazem? Eles sabem. Eles sabem muito bem o que fazem. O que eles não sabem eram as consequências daquilo. O que eles não sabiam é que eles estavam matando o único que podia dar para eles a vida. O que eles não sabiam era aquilo que eles estavam perdendo. Eles não estavam medindo as consequências do seu ato. O que eles não sabiam era uma outra coisa, que eles estavam sendo levados pelo clamor da multidão. Eles estavam fazendo uma coisa que todo mundo faz. Só porque todo mundo estava dizendo, vamos fazer isso. Esse é o problema da democracia, né? A maioria vence. E a maioria levou Jesus para a cruz. O Pilatos lavou as mãos lá. Vocês decidem. E a multidão decidiu porque tinha um grupinho ali dizendo crucifica, crucifica. De repente todo mundo estava dizendo crucifica. Foram levados pela multidão. Então eles não sabiam que eles estavam sendo manipulados por alguém que sabia. Alguém sabia o que estava acontecendo. E esse alguém manipulou aquela multidão inteira e levou aquela multidão inteira para aquele ato de crucificação. Todos nós podemos receber perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Quer dizer, não existe uma pessoa que nunca faça um erro. Mas a Bíblia diz também assim, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então o perdão existe. Não carregue o peso do pecado. O peso do pecado é um peso muito forte, que você não tem força para carregar para sempre. Mas quando confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Eu sou o pastor Taborda, da Igreja Batista Independente, Avenida das Torres. Apareça lá para ouvir a palavra de Deus, todos os domingos às 19h30. Deus te abençoe a todos. Este é o Show da Tarde, que volta na terça-feira.